Tudo bom, Rosiane? Tudo bem, Abrão? Tudo bem, Como pai. que surgiu o cenáculo? Qual que é a história? Da onde que nasceu? A sementinha? Como foi plantada? Então, antes de começar, né, antes de adentrar nessa sementinha, eu vou falar e quero falar aqui hoje que eu estou muito alegre, muito mesmo, de estar aqui realizando a vontade de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora muito me pediu esse momento, que da agora para frente não vai parar, né? Amém. Para divulgar o cenáculo, divulgar a obra. E esse local onde nós estamos é tão da vontade dela que ela me mostrou, sabe que ela me mostrou esse lugar? Ela me mostrou essa produtora F5. Então, eu estou maravilhada com esse condicionamento, vou dizer assim, de Nossa Senhora para esse momento. Que ela esperou tanto, né? Que agora eu vejo assim, minha filha, ó, nós temos tempo. Então, e tem um dedinho muito grande, né? Do Padre Pio. O Padre Pio está bem presente aqui, presente nesse momento, presente nessa nova moção para o cenáculo, que vai ser as redes sociais para divulgar, para falar, né? Então, o cenáculo, Fábio, ele veio depois. Primeiro veio o chamado, né? O chamado de Jesus para essa pessoinha aqui, a Rosiane. E Jesus, quando ele me chamou, eu falo que quando ele me chamou, ele me deu assim uma profunda claridade desse chamado. Então eu achava que eu ia morrer. Você acredita? Você lembra quando começou esse chamado? Qual era a época da sua vida, a sua idade? Você lembra disso? Não, Fábio, Não me aperta muito com data não, viu? Tá, mas só para ter uma noção qual lembra, etapa Abrão? da sua vida Abrão começou esse chamado? Mais de 20 anos atrás. Mais de 20 anos, né? Você teve um sonho, né? Isso, Quando eu criança. tive, quando menina, eu deveria ter uns 4, eu não lembro a minha idade, mas eu sonhei não, eu tive uma visualização de Nossa Senhora, ela veio até a mim numa nuvem, e na época eu falava para minha mãe que era crianças, mas não eram os anjos. Então ela veio para mim, eu conto para você e vejo. Porque olha quantos anos, né? Vou contar a minha idade, não. Quantos anos essa visão que eu tive com ela. E ela veio nessa nuvem, Nossa Senhora Aparecida, com os seus anjos. Eu creio que naquela época ela já veio no silêncio. E passou, falei para meus pais, mas ficou por isso mesmo. Mas tudo começou quando eu me casei e estava com 7 anos de casada. Eu venho de uma família católica. A minha mãe devota de Nossa Senhora Aparecida. Eu falo que eu era uma católica, católica de boca, já ouviu falar isso? Católica de IBGE. Vai à igreja porque tem a família conduz, tem que cumprir aquela obrigação. Eu era assim. E o tempo passou, né? Eu me casei e com 7 anos de casada nós passamos por uma tribulação grande no casamento, né? E com essa tribulação Deus depois, né? Eu vejo que Jesus, ele veio e falou, agora é a hora. E ele foi me conduzindo. Como eu falei, eu achei que eu ia não sei se eu falei para você agora, que eu ia morrer. Eu pensava que eu ia morrer, porque a transformação vinha de dentro. De tão forte. De tão forte. Eu não pensava as coisas que eu pensava, eu não tinha mais vontade de fazer o que fazia. E vinha aquela emoção que hoje eu sei, forte, de transformação interior. E eu não sabia lidar com isso e nem entendia, que eu não vivia. E eu dizia para minha irmã,
eu vou morrer, você reza muito por mim. Porque eu entendia e sabia que a gente, tudo é depois da morte. Isso eu tinha claridade. Então, mas não era a minha morte, era a minha morte espiritual da mulher velha. A mulher velha foi ficando para trás e foi surgindo uma mulher nova. Que eu falo que cada dia é uma transformação. A nossa transformação se dá até a hora da morte. Então você não estava equivocada que você ia morrer. Só que você pensava que ia ser fisicamente, né? Isso. Mas foi espiritualmente. Espiritualmente. Morreu a mulher velha e ressurgindo a mulher nova. Uma mulher nova, né? E com isso eu fui ficando assustada, né? Porque eu não tinha entendimento, né, Abraão? Você lembra dessa época? Então era uma época assim de transformação mesmo. Mas o mais interessante, Fábio, é que o Senhor, eu creio que ele disse assim: eu não vou te deixar só nessa missão. Então ele foi transformando o Abraão também. Lógico, como eu, ele precisa também de muita transformação, né? E foi transformando ele, porque ele não era um homem de oração, ele não rezava, ele não entendia. Acho que ele era pior que eu, né? Ele foi agindo completamente, né? Na esposa e no marido. O que eu lembro, Fábio, é que nessa época a Rosiane recebeu os dons do Espírito Santo, né? Ela participou do seminário. E com esses dons foi tão forte que ela recebeu, que um dos dons principais que ela tinha muito forte e tem até hoje é o dom de profecia. E era só ela começar a rezar, principalmente com a Marisa, que vinha Jesus, vinha Nossa Senhora. Marisa é a irmã a dela. irmã. As duas entravam em oração e o Espírito Santo aparecia e falava igual a gente está falando aqui, ó. Então ela falava com Jesus, falava com Nossa Senhora e fala até hoje, mas virou corriqueiro, virou assim. Eu tinha Jesus, Nossa Senhora, todo dia na minha casa, conversando, batendo Que papo. bênção, né? Então, assim, uma pessoa que praticamente não era de oração, né? E um choque Começou desse, a ter né? o presente de ter Jesus e Maria dentro de casa, quase Isso toda hora. começou a ocorrer depois de uns 7 anos de casado, vocês falaram? Você falou, Rosiane? 7 Não, anos. tinha Mais né? mais um Tinha pouco. mais. Mais um Tinha pouco. mais. Certo, começou com 7 anos e Começou comigo com 7 Com anos, 7 que eu me anos. lembro muito bem, Ah. foi na grande tribulação. Mas aflorar mesmo foi depois, né? A Florar foi mais ou menos, eu imagino que é 20 e poucos anos atrás. Ah, tá. E E com isso você está entregando aí a data de começou- casamento aí. Aham.